O que nos inspira hoje a conversar é a pérola do ministro da Educação, seu Milton, trazendo aí à tona a questão da importância de separar pessoas com deficiência, um imenso guarda-sol que abarca uma porção de peculiaridades, especificidades e de particularidades, né? E está em consonância com a mentalidade que o governo atual, federal, tem se debruçado. E aí? Hoje em dia fala-se muito de tolerância, né? Racial, religiosa, tolerar. Como que você entende essa história da tolerância? Eu sempre penso que tolerância ela passa por um ato de poder, de autoridade sobre o outro. Eu permito que o outro esteja, apesar de não gostar dele, apesar de não concordar, eu o tolero, eu deixo ele existir. E quando a gente fala da diferença, a gente não está falando de fato de tolerância, a gente está falando da diversidade, do respeito. E aí a tolerância, ela sugere que assim, eu não vou me mobilizar em direção a nada daquilo que é diferente no outro. Eu só vou permitir que ele coexista comigo naquele espaço, daquela forma. Você usou uma palavra muito legal, permitir. Eu vou permitir que o outro seja diferente de mim. Eu estou ficando louco ou tem aí um absurdo? Eu acho que tem uma contradição absurda, né? Porque quando a gente fala de estar no mundo e se a gente idealiza, né, que todos são sujeitos nesse processo, não dá pra gente escalonar quem pode decidir ou não pelo outro, né? Ou muitas vezes o direito do outro, né? E quando pega essa questão da educação, a gente não está falando do processo de ensinagem, né? Até porque isso já vem de muito tempo, esse processo de ensinagem, em que as pessoas são avaliadas por um conteúdo de forma muito pragmática, sem considerar as subjetividades, aquilo que de fato fez sentido na vida do cara à medida que ele foi tendo acesso no conhecimento. Então, nessa lógica, na lógica da ensinagem, a gente tem um ministro que vem dizer que as pessoas com deficiência atrapalham o desenvolvimento dos outros, quando a grande questão é por que até hoje a gente não conseguiu estruturar ou pensar em alternativas de processo de educação. Na verdade, a gente já pensou, né? Se a gente pegar Paulo Freire, tá muito claro ali de como fazer. O odiado. Não dá pra gente pensar em uma mudança de postura se a gente não pensar numa revisão das formas como são utilizadas para nossa educação. Enquanto a gente ainda tiver a molecada sentando um atrás do outro numa carteira, olhando um pra nuca do outro, e ter um cara que tem o saber lá na frente, e que hoje a gente vê que está cada vez mais complicado, porque ainda continua utilizando recursos como escrever na lousa, né? Quando a molecada tá o tempo todo no celular. Então assim, tá cada vez mais distante. A lousa hoje está muito maior, né? A lousa hoje tem possibilidade de crescer muito. O problema é o acesso, né, a essa lousa, entre aspas, na grande parte do país. E aí nessa lógica, se a gente for pensar no universo do conhecimento, as figuras que têm alguma deficiência, eles estão muito lá atrás. Mas não estão lá atrás por causa da deficiência. Porque a deficiência, ela é uma questão da vida dos caras. Eu sempre falo isso do uso de droga, né? Mas também repito isso com relação à deficiência. Isso não define a pessoa. A pessoa não é a deficiência. Não é à toa que não é só a semântica quando a gente fala se é pessoa com deficiência e não deficiente. Porque se a gente fala o deficiente, a gente diz que ele é deficiente em tudo. Fechou. É um combo. Fechou e é aquilo. E aí, quando a gente está falando de educação, não é a questão... sei lá, eu tenho um menino com autismo na minha sala, como é que eu vou ensinar ele o que está no conteúdo programático da matemática para todo mundo, e daí usa-se perversamente às vezes o discurso de que assim, e depois ele vai ser aprovado junto com todo mundo, isso é justo? Não, na verdade a gente precisa construir. O que abre aí também uma brechinha para a gente até, se fosse o caso, discutir essa cultura da meritocracia, da competição e tudo mais. Da prova, né? Da prova, do estar sendo testado, do estar sendo chancelado, né? Quando a aprendizagem, ela não é, mas deveria ser já, teríamos condição, se quiséssemos nesse sentido, já deveria ser uma coisa empírica, né? É do empírico para o teórico, né? Sem dissociar o teórico, evidentemente, mas nesse percurso, né? E a gente precisa partir da singularidade do sujeito. O sujeito, nesse caso, é a molecada.
tanto a molecada com deficiência quanto os que não têm aquelas mesmas deficiências. Porque a gente está falando de molecada que não tem deficiência, mas que por vezes a gente está falando de gente que sofre violência, gente que sofre bullying, gente que não tem que comer. As limitações são várias. O problema é que a nossa sociedade, que trata de uma forma medicalocêntrica, né, rotula esses daqui com CID e tal. Eu tô pensando que aquela senhora ali não entendeu o que é CID. É o Código Internacional de Doença. Na verdade, é um código que descreve todas as características da patologia que aquela pessoa tem. Então, na nossa sociedade, a gente acostumou com essa ideia de que, assim, o médico declara aquilo e aí, a partir daquilo, a gente constrói as estratégias de cuidado. E não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem que construir os processos de cuidado, os processos de interação, de relação, a partir das potências, do que é produzido entre as pessoas. A deficiência, ela é algo que talvez precise ser apoiado de alguma maneira. Na verdade, a gente não tem que entender a deficiência como uma limitação, mas como justamente o indicativo daquilo que a gente pode contribuir para o outro, para ele poder fazer parte com mais tranquilidade. E tem uma questão semântica aí, né, que a gente não pode esquecer também, que deficiência já pressupõe uma determinada medida, né, vigente, né? Ele é deficiente a partir de que critério? Eu não estou desvalidando os critérios, eu estou colocando os critérios em foco. Se a gente for analisar historicamente, a gente vai ver zilhares de casos, de exemplos que se dizia que não era e depois passou a ser, e vice-versa. Por exemplo, o homem não voa. Então, essas medidas que dizem que a coisa é fora da caixinha, que é fora do padrão, que é deficiente, que está abaixo da eficiência, também é uma coisa que historicamente vai sempre sendo colocado aí sob questionamento. A tua ideia, em que medida que a gente colocaria de distância a tolerância da empatia? Eu acho que a tolerância, por vezes, ela nos leva à lógica capacitista. Ciência. Aquele senhor ali naquele canto, tá vendo ali naquele canto, ele não entendeu a lógica capacitista. Ele vai explicar, calma, ele vai explicar. É essa visão de que o cara, ele precisa atingir os objetivos de eficiência da sociedade ou os objetivos normativos que se estabelecem para fazer parte dessa sociedade. Eu vou adequar o cara às normas e às demandas da sociedade com aquilo que são características dele. E por vezes é a diferença dele nesse processo, mas ao invés de pensar no espaço como um todo para incluí-lo e ele fazer parte do mesmo jeito que todo mundo, qual é a diferença disso, né? Ao invés de eu construir uma escada e uma rampa, eu posso construir só a rampa. Ela serve para todo mundo. Mas eu ainda construo hoje a escada e a rampa. Eu gasto o dobro. Por quê? Porque eu não quero me reconhecer no mesmo espaço que esse outro. Porque eu acho que ali eu tenho uma vantagem de subir mais rápido. Ou porque está instituído culturalmente que o degrau é pra gente normal. Isso. E aí, né, nessa lógica capacitista, a gente fica o tempo todo tentando criar estratégias de fazer com que as pessoas com deficiência elas sejam iguais ou mais próximas às que não têm deficiência. Como se não tivéssemos todas características diferentes. Mas por quê? Porque se parte de uma lógica, que é uma lógica capitalista tal, que tem muito a ver com essa lógica de produção. Então, a gente não está falando de sujeito, a gente vai tratando as pessoas quase que enquanto objeto, que eles precisam ter uma funcionalidade X que alguém estabeleceu. Nossa, isso me arrepia o óculos, pra você ter uma ideia. Porque eu não consigo não me lembrar de imagens, por exemplo, na Lista de Schindler, né? Um filme que já é medalhão, tá até no YouTube, se não me engano, né? A Lista de Schindler, do Steven Spielberg, que narra os horrores do Holocausto, né? Então, pessoas que deixam de ter necessidade, olha em que ponto que nós podemos chegar. E quem pensa que a gente passou isso só no Holocausto está equivocado. Desculpa isso eu desiludi-lo ou desiludi-la, mas está equivocado, desiludi-la. Está equivocado. Por quê? Porque isso não foi a primeira vez que a humanidade produziu. Basta a gente lembrar das cruzadas, lembrar da escravidão, lembrar de um monte de coisa. O próprio Império Romano fez isso a mancheia. E isso faz parte da mazela humana, que é descartar, chegando ao ponto da eugenia, descartar aquele que não serve. Ele não serve. Aí eu volto na questão. Não serve para qual critério? Pode-se considerar essa frase do ministro um exemplo de intolerância com as pessoas com deficiência? Eu acho que é mais que intolerância, né? É um discurso segregacionista, manicomial,
Porque quando você prega que aquelas pessoas precisam estar apartadas, e ele não tentou nem fazer um meio de campo para dizer assim, não, porque nós entendemos que essas pessoas precisam de um cuidado especial. Não foi nem isso. Precisamos de um espaço apartado para estes, porque estes atrapalham os outros. Ele não se preocupou sequer em fazer um discurso com uma falsa moral, pelo menos, sabe? Foi seco no rolê. E é justamente isso, é um discurso de segregação. E para aqueles que ainda acreditam que... Mas a estrutura da educação ainda não contempla, ainda estamos no processo e tal. Então, gente, a gente pode estar no processo que for, mas nada justifica desrespeitar os direitos humanos de uma pessoa, porque na nossa concepção a gente ainda não alcançou o ideal do que seria para essa pessoa estar em sociedade. Então, quando a gente cria uma sala especial, a gente está criando um lugar apartado da sociedade. É um lugar que ele só vai conviver com pessoas com deficiência, o intervalo dele é horário separado. Isso também, aqui em São Paulo principalmente, tem financiado muitas escolas muito, muito sacanas, escolas especiais, que ganham a rodo dinheiro do governo do estado e por vezes não sustenta sequer o cuidado dessa figurinha lá dentro. Porque quando a gente está falando dessa molecada com deficiência, a gente está falando de potências, e muitas potências. Que, pensando na questão do afeto, da empatia, você ter uma criança com deficiência, seja lá qual for, no espaço de convivência com as outras crianças, ela se beneficia de estabelecer essa relação de encontro que são encontros de diferenças. Então o outro vai me trazer algo que talvez eu não tenha experimentado e eu vou poder também ofertar da minha diferença algo que para ele também é uma novidade, algo que não estava ali antes. E além da experiência para quem não tem deficiência, que é a relação de cuidado. Porque qual é a questão? Uma criança poder assumir um lugar de amigo que vai auxiliar no cuidado dessa outra criança. Qual é o problema de eu no intervalo, por exemplo, enquanto eu como meu lanche, eu também poder eventualmente ajudar o meu amiguinho com paralisia cerebral e dar o lanche na boca dele? O que me impede? O que me coloca numa condição de, sei lá, subalternidade? Porque muitas das vezes é isso que coloca. Coloca como se a gente estivesse, sei lá, fazendo algo sem estar recebendo, será? Ou fazendo uma caridade? Não, a gente está na relação. Do mesmo jeito que quando eu tô triste e alguém vem me dar um abraço, eu vou ser muito grato por esse abraço, porque é algo que eu precisava, e eu sei que eu não vou ter que pagar por isso. A mesma relação é entre as crianças que vão construindo essa oportunidade de estar com o outro, de se relacionar com o outro, além de forma gratuita, mas de uma forma afetiva, pelo afeto. Porque assim, eu me sinto bem de fazer bem pro outro, o outro se sente bem e está aqui comigo, e aí as convivências vão se criando. Então o aprendizado dessa relação não é só a ensinagem. A ensinagem é o de menos. Outro dia uma professora falou assim, mas aquele menino, ele não tá aprendendo a escrever o nome. Dane-se o nome. Qual que é a experiência dele nesse momento que todo mundo tá aprendendo o nome? Será que vai ser ele reconhecer a foto dele mesmo? Às vezes, pela deficiência dele, ele não se reconhece na foto. Mas, de repente, se no processo dele, enquanto todo mundo está se reconhecendo no nome escrito, pode ser que aquela criança vai se reconhecer na foto dela. Ou aprenda a falar eu quero e eu não quero. Identidade, a pessoa ter approach sobre o que quer, o que não quer, sobre o que pensa, o que não pensa, sobre o que sente, o que não sente. Isso é aprendizagem, ou ensinagem. Isso não se ensina, isso se estimula, né? Se propicia possibilidades de percepção. Né? Nessa lógica, como é que a gente de fato, aí sim, cria acessibilidade? Que é como é que a gente olha para esses processos individualmente, né, singularmente de cada um, para poder pensar como que a gente adapta os instrumentos para as necessidades das pessoas. Porque, volto a dizer, a gente fica em torno do menino com autismo, que ele não consegue, ele não vai e tal, não sei o quê, e aí eu foco nesse, e eu esqueço aquele menino que tá quietinho, amoado, todo embotado no fundo da sala. Emburacado. E ninguém mexe com ele. Por quê? Porque ele não tem uma deficiência. Né? Ou quando eu localizo naquele menino que está em liberdade assistida, que é medida socioeducativa, eu localizo nele tudo que acontece de errado na sala. Alguém soltou um pulo na sala, só pode ser ele vai para a diretoria. A gente pratica isso. Estigmatização.
E aí, quando a gente pensa em adaptar os espaços, eu preciso adaptar os espaços para as pessoas que dele vão fazer uso, e não o contrário. Hoje a gente tem um modelo que o modelo está pronto e a molecada tem que entrar dentro desse modelo e seguir a fila. Literalmente seguir a fila ainda, né? A gente está em fila. Eu imagino que tem transformações muito simples. Se a gente fizesse uma roda na sala com as mesmas carteiras e o professor estivesse sentadinho em uma dessas carteiras, fazendo a troca no mesmo nível de conversa... Facilitador, né? Tudo já seria diferente. Agora, com a pessoa com deficiência, fica imaginando... não dá para dar o mesmo exercício para ele que eu dou para os outros. Então isso é um dificultador? Sim. Mas e o contrário? Por que não dá para compartilhar com todo mundo aquele exercício que essa pessoa com deficiência consegue fazer e a partir daquele eu arborizar para aquilo que eu quero chegar com os outros? É fantástico pensar isso, porque daí o ponto de partida não foi o outro que esse não alcançou. Foi o contrário, foi esse, e que daí esses conseguiram ir até um pouco mais. Aí ótimo. Aí todo mundo partiu do mesmo lugar, todo mundo construiu da mesma maneira. Ah, e a agressividade? Como que a gente contém a agressividade em certos casos? Como se pessoas normais não fossem agressivas, mas assim, no caso dessas pessoas que o ministro colocou em foco, como que você acha que... Onde que eu quero chegar? Não é uma questão de repensar a escola, por exemplo? Ou então, colocar mais foco ainda na questão do trabalho em rede, no caso da rede pública. Como que você vê isso? Você está na sala de aula. Que recurso você lança a mão se você precisa de qualquer coisa que seja além do que você tem ali na mão enquanto professor? Porque às vezes o professor não está dando conta. O santo dele não bate com o santo do menino. Isso pode acontecer. Mas que recurso que eu tenho, por exemplo, para poder pensar a escola como um espaço abrangente. E aí, abrangente em todos os sentidos. Sei lá, às vezes tem um menino que ele tá mais agressivo, tá vivenciando uma porrada de coisas, tal, não sei o quê. E eu me preocupo de conhecer esse menino, de saber o que pega na vida dele, de saber como que ele sente as coisas. E se eu tô vendo que hoje não tá legal, mas nessa pegada de conhecer ele, eu sei com quem que ele tem mais vínculo. Às vezes é com a tia da cozinha. Por que eu não lanço mão de chamar essa tia da cozinha ou de repente dela ficar com ele um pouco lá no processo da cozinha, até fazendo alguma coisa lá, no sentido dele se sentir acolhido, dele se sentir protegido de alguma forma, sei lá. Pela comunidade, né? No sentido mais nobre da palavra tribo, vamos dizer assim, né? Ali, cada criança, cada aluno pertence a todos, pertence a estar sob a responsabilidade de toda a equipe. Que é o que acontece, por exemplo, nos CAPs, né? Na saúde mental, na rede pública, que é um olhar multidisciplinar, transdisciplinar e tudo mais. Né? Se o CAPS não trabalhar com a RAPS, eu rolei. Tá vendo aquele garoto ali? Daí ele perguntou o que é RAPS. RAPS é Rede de Atenção Psicossocial, que, ao meu ver, é tudo que pode contribuir e fazer parte da vida da molecada e possa colaborar, que possa contribuir. Porque às vezes a gente fala, a RAPS é o serviço de saúde, a RAPS é o serviço de educação, assistência. Não, a RAPS pode ser tudo. Por que não, em determinado momento, o profissional do CAPS ir, de alguma forma, interagir na escola? Por que não poder pensar, e não só interagir no sentido assim, não, eu vou acompanhar esse sujeito, eu andar numa sombra dele. Não, às vezes vai ser o momento de auxiliar esse cara a fazer parte de algum grupo, de entrar na rodinha lá no intervalo, de fazer o meio de campo, que não só por ele, mas pelos outros, que a dificuldade às vezes também é dos outros, ou com os professores. Esse movimento ele é importante para a gente poder, de fato, ir desmistificando que aquele usuário, por ter essa deficiência ou por ter esse transtorno, ele é do CAPS. Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Que é o serviço da saúde de porta aberta. E porta aberta é para tudo, porque assim, a porta aberta não é a partir do CID, é a partir da necessidade. Então, nessa mesma lógica, a gente tem que pensar os espaços de pertencimento e de educação para todos, porque pensando em criança e adolescente, todo mundo tem que estar inserido nesse rolê. Não dá para você estipular quem pode e quem não pode, a quem eu permito e a quem eu não permito estar nesse ambiente escolar. Se no próprio Estatuto da Criança e Adolescente garante isso para todo mundo. Se a própria Convenção dos Direitos Humanos, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela prevê que esse cara não vai ser estigmatizado e nem vai ser impedido de acessar